Antes de mais, agradeço aos meus colegas pelo amável convite e também por interromper um pouco a investigação que tenho em curso sobre o meu doutoramento, intitulado Episcopado e Inquisição em Cabo Verde e Guiné. O título, A Igreja em Cabo Verde, enquadra-se nesse processo, neste contexto mais amplo, que é para depois perceber como é que a dinâmica da Igreja também depois influencia o cristianismo que daí resulta. O presente estudo tem como objetivo apresentar um panorama geral da situação da Igreja em Cabo Verde nos séculos XVI e XVII, e atendendo às várias etapas da sua estruturação, sobretudo depois da criação da Diocese, e na medida em que esta marca uma etapa ulterior no seu processo de desenvolvimento. É claro que com esta finalidade, mas também a partir de um espólio documental muito fragmentado, muito escasso mesmo, propõe-se analisar essa evolução institucional no âmbito de um conjunto complexo de razões, mas com especial atenção para os avanços e colonização do território. Observar-se-á também ainda os problemas enfrentados pela administração episcopal, como, por exemplo, a escassez de meios humanos e materiais para cobrir as necessidades e a falta de ligação frequente entre as ilhas, bem como também outros aspectos que, direto ou indiretamente, acabaram por influenciar a ação da Igreja em Cabo Verde. Apesar da ereção da Igreja se ter iniciado ainda no século XV, a par com o povoamento e colonização do território, é do século XVI que se parte para dar uma visão de conjunto, uma vez que o passo mais significativo foi dado nesta época, como disse, com a criação da Diocese em 1533. Com a sede na Ribeira Grande, então elevada à categoria de cidade, a Diocese compreendia, além do arquipélago de Cabo Verde, a costa ocidental de África, desde o rio Gâmbia até ao rio Santo André, atual Costa do Marfim. A fundação da Diocese marca um passo fundamental, embora não imediato, na afirmação da Igreja, que continuou a desenvolver nas décadas e nos séculos seguintes, em consonância com o crescimento da população. É inegável a importância que a presença de uma Igreja diocesana estruturada, embora muito tardia, acabou por ter na assistência espiritual, ao permitir uma atividade mais ordenada. Contudo, é necessário ter presente que o desenvolvimento da estrutura diocesana não significou a imediata resolução dos problemas de cobertura religiosa do imenso espaço, sendo raras as ligações frequentes entre as ilhas por falta de meios de transporte, e visto também que inicialmente foi uma igreja muito negligente, pois até meados do século XVI o absentismo episcopal era a norma. O primeiro bispo nomeado logo em 1533, Dom Brás Neto, não chegou a ir residir no bispado. O segundo prelado nomeado em 38, Dom João Pardo, Dom Jean Pardo, só partiu para a Diocese nos anos 40, onde viria a falecer provavelmente pouco depois, em 1546, sendo breve a sua permanência no bispado. Embora não se conheçam vestígios significativos da sua ação, presume-se que tenha dado início à organização das principais instituições diocesanas, nomeadamente o Cabido, composto por 5 dignidades e 12 cônegos. Sucedeu-lhe Dom Frei Francisco da Cruz, que só partiu para o arquipélago na década de 50, onde teve um papel importante na estruturação da Diocese, no seu longo governo, contabilizando perto de 2 décadas. Foi devido à sua ação, que também coincidiu com uma época de acentuado crescimento económico. Mas quando se fala do crescimento económico, é sempre um relativo crescimento, porque nunca num âmbito tão amplo quando se pensa. Qualquer crescimento assim, mais acentuado é sempre relativo, em relação a um contexto assim, mais alargado. Mas foi uma altura em que, a nível económico, Cabo Verde estava no seu nível mais elevado, consolidaram as estruturas, ele também consolidou as estruturas humanas e materiais do bispado. Deve-se também à construção da Igreja da Misericórdia, o início das obras da Sé, que só viria a ser concluída no final do século XVII, por ação do bispo Dom Frei Vitoriano Portuense.
Os dois bispos seguintes, Dom Bartolomeu Leitão e Dom Frei Pedro Brandão, estiveram pouco tempo na diocese e foram alvo de acusações de negligência na administração episcopal, imoralidade e envolvimento em atividades comerciais ilícitas. Seguem-se-lhes uma série de 7 bispos, nomeados até o final do século XVII. Destes, apenas 2 estiveram longos períodos à frente da diocese, por exemplo, Dom Frei Lourenço Gar e Frei Vitoriano Portuense. Os restantes tiveram breves períodos, inferiores a 5 anos, porque o tempo que decorria também entre a morte de um bispo e a chegada do seu sucessor podia ser muito longo. E o período mais longo que se conhece é após a restauração, que foi um período de cerca de quase 26 anos. Para além disso, a administração episcopal atuou também com enorme carência de meios humanos e materiais, mas esta foi uma situação que se manteve ao longo do tempo, o que acabava por influenciar todo o processo de cristianização, na medida em que não havia eclesiásticos suficientes para realizar, por exemplo, os ofícios divinos, sacramentar as populações. E o contínuo aumento da população ao longo dos séculos XVI e XVII exigia cada vez mais eclesiásticos, sobretudo a partir das primeiras décadas do século XVII, altura em que já era visível um decréscimo do corpo clerical e era cada vez mais difícil atrair o clero oriundo do reino, na medida em que a grave crise económica que se instalara no arquipélago contribuiu para voltar os atrasos no pagamento dos cleros. Nem as sucessivas medidas de aumento das ordinárias, certamente uma forma de atrair o clero, não foram suficientes. Neste sentido, a aposta passou pela formação do clero local. E já em 1570, Dom Sebastião constituiu dotação para a fundação de um seminário em Santiago, em cumprimento também do que ficara estabelecido no Concílio de Trento sobre a formação do clero, e estimulou a atribuição de ordens a naturais do arquipélago, que apenas estariam afastados de ofícios que implicassem a pregação. A iniciativa da fundação do seminário arrastou-se e não chegou a realizar-se no período que nos ocupa. Deste modo, a formação do clero local continuou a basear-se em métodos informais, provavelmente precários, e só viria a ser melhorada com a instalação dos jesuítas no arquipélago nos inícios do século XVII e posteriormente dos franciscanos. Em meados do século XVII, apesar do número de sacerdotes ser insuficiente, já era visível a predominância mestiça e negra entre os membros do clero. Como testemunha, penso que basicamente quase todas as pessoas que estudam Cabo Verde conhecem as célebres palavras do padre António Vieira, que eu passo a citar. Há aqui clérigos e icônicos tão negros como azevis, mas tão compostos, tão autorizados, tão doutos, que podem fazer inveja aos que lá vemos nas nossas catedrais. No entanto, é preciso também ter em atenção que o facto do padre António Vieira ser um jesuíta talvez também tenha contribuído para um certo exagero, uma vez que sabia que este clero tinha sido preparado pelos jesuítas. Então também temos que ter algum cuidado ao usar as suas descrições. A descrição também que ele faz diz respeito também sobretudo ao que presenciar especialmente em Santiago, mais concretamente na cidade de Ribeira Grande, onde, apesar das insuficiências, era um espaço eclesial mais organizado, uma vez que existiam vários locais de culto, diversas confrarias e também a misericórdia. Em relação às outras ilhas, registava-se a presença permanente de clérigos só na Ilha do Fogo e também em Santo Antão. Nas restantes, a regra geral era a visita anual de um sacerdote. Nestas ilhas, durante os séculos XVI e XVII, a assistência religiosa foi quase sempre esporádica e de escassos resultados. Em 1677, Dom Frei António de São Dionísio o bispo Dom Frei António de São Dionísio procurou alterar esta situação, enviando para as ilhas do Maio, Boa Vista e São Nicolau, enviando pároco para as ilhas do Maio, Boa Vista e São Nicolau. O bispo também procurou igualmente criar um corpo de clérigo nativo que assistisse nestas ilhas e mandou vir 8 jovens
2 por cada ilha de São Nicolau, Maio e Boa Vista, para aprenderem gramática na cidade da Ribeira Grande. Entretanto, parece que a partir de 1684 já não havia de novo sacerdotes permanentes nestas ilhas, pelo que voltava-se ao sistema de visitadores periódicos, os quais deveriam percorrer todas estas ilhas, prestando assistência espiritual, punindo prevaricadores e verificando também o estado das estruturas religiosas. Relativamente à tentativa do bispo para a criação do clero nativo, não se conhece o sucesso de Monta. Porém, anos depois, o seu sucessor, o bispo Dom Frei Vitoriano Portuense, também retomou esta ideia, intentando a criação de um seminário para o mesmo efeito, o que não chegou a concretizar-se. Se, por um lado, já se sabe que em Cabo Verde a malha do clero secular afeta ao serviço paroquial terá sido sempre deficitária para cobrir as necessidades, por outro, é preciso ainda aferir até que ponto esta carência de clérigos seculares que doutrinassem ou sacramentassem a população e realizassem ofícios divinos determinaram o comportamento ético e moral e a religiosidade dos fiéis, sendo muitos os que desconheciam a doutrina, sendo bastante frequentes os costumes gentílicos e idólatras e situações também de concubinato. É claro que a falta de clérigos comprometia sem dúvida um entendimento mais profundo da doutrina, pelo facto dos preceitos não serem cultivados e mantidos ao longo do tempo, num território onde eram variadas as adversidades e ameaças ao catolicismo, quer dos africanos com múltiplas formas de religiosidade e cristãos novos, e quer também dos muitos estrangeiros que circulavam ali. No entanto, é difícil aferir o real impacto dessa carência no processo de difusão e enraizamento do cristianismo. Mas, por certo, marcaram a sociedade, visto que muitos fiéis acabavam por assumir comportamentos desviantes, dando origem a contínuas denúncias, alguns dos quais causaram a abertura de processos, o que também estimulou a intervenção da Inquisição. Esta, numa primeira fase, esteve sobretudo atenta à problemática dos cristãos novos, mas, dada a multiplicidade de problemas a encarar ali, viu-se também obrigada a redefinir a sua ação, canalizando atenções para os mais variados delitos, bigamia, feitiçaria, sodomia, solicitação, entre muitos outros, além do judaísmo, que foi o seu principal motivo de implantação no território. Neste âmbito, importa sublinhar que, devido ao facto de não ter sido criado um tribunal de Santo Ofício em Cabo Verde e dada a distância em relação à sede do Tribunal de Lisboa, que detinha jurisdição sobre as ilhas, a Inquisição dependeu, para lhe funcionar, do auxílio das diversas autoridades locais, especialmente dos bispos. Pese embora as frágeis estruturas diocesanas e a extrema carência de meios, os eclesiásticos, em geral, com ou sem auxílio secular, apoiaram a atividade inquisitorial, fazendo com que a sua ação chegasse aos lugares mais remotos. Acresce que o facto de a Igreja em Cabo Verde já se encontrar relativamente organizada nos anos 40 do século XVI favoreceu, em parte, a implantação da Inquisição também neste espaço. E, do modo geral, apesar do complexo quadro de dificuldades, a Igreja correspondia de maneira possível às exigências dos cristãos, não só em relação aos colonos portugueses e seus descendentes, mas também aos negros fora, já cristianizados, mas igualmente em relação ao contingente de escravos que ali aportavam, com culturas e experiências religiosas diversas, como já disse anteriormente, e que necessitavam também de batismo e de doutrinação. A assimilação do cristianismo por parte dos africanos provenientes da costa era muito diversificada. Os que viviam nos centros urbanos estavam inseridos numa sociedade oficialmente cristã e eram objeto de uma catequização mais continuada. Situação diferente dos que viviam nas zonas rurais, onde muitos ficavam por catequizar, o que favorecia também a manutenção de algumas formas de religiosidade africana. Não obstante a série de carências, ao longo dos séculos XVI e XVII, verificou-se ligeiras melhorias no processo de doutrinação, sobretudo depois da chegada dos novos agentes do clero regular,
sobretudo jesuítas e franciscanos, tendo sido decisivo o seu apoio no processo de difusão do cristianismo nas ilhas. Independentemente do maior ou menor grau de sucesso, posso dizer que a construção da igreja em Cabo Verde foi um processo lento que se veio consumar a par com a colonização do território. E também a sua distribuição espacial obedeceu às seleções económicas, sendo as áreas mais desenvolvidas as que tinham, por certo, garantida assistência religiosa. Obrigada.